desafio, né, que todos nós temos para os nossos dias de hoje, como foi dito pelo próprio pastor, e que eu creio que nos ajudará muito a refletir exatamente a respeito de tudo isso, porque esse é um despertamento voluntário de cada um de nós, e entendamos a real necessidade, né, da Igreja de Cristo, né, e o propósito da Igreja de Cristo para os nossos dias, para a nossa sociedade, para o mundo. Né? Eu gostaria, em referência à palavra do Senhor, que os irmãos colocassem em pé e abram a Bíblia Sagrada, no texto de Neemias, capítulo 8, os versículos 9 e 10. Neemias, capítulo 8, os versículos de número 9 e número 10. Eu gostaria de fazer a leitura. Os irmãos podem estar acompanhando juntamente comigo. Neemias, capítulo 8, versículo 9 e 10. Está depois de Esdras, antes de Esther, está bem aí no meio aí, no Antigo Testamento. Então leiamos. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. E disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós agradecemos, ó Deus, por a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na Tua casa de oração, para, ó Deus, aqui estarmos, ó Deus, ministrando a Tua palavra, e também, ó Deus, ouvindo da mesma e participando, ó Deus, aqui da tua presença, participando, ó Deus, de tudo aquilo, ó Deus, que é relacionado ao reino espiritual. Ó Deus, nós pedimos nesse momento, ó Deus, que o nome de Jesus Cristo possa ser engrandecido, que o nosso eu possa ser diminuído, e que o nome do Senhor possa ser glorificado nessa manhã. Ó Deus, que a Tua palavra possa encontrar um local todo especial no nosso coração, e que ela possa realmente, ó Deus, falar a cada um de nós, de forma que possamos despertar, ó Deus, para aquilo que Tu queres para cada um de nós, que realmente, ó Deus, uma vida consagrada, e também, ó Deus, espalhar a Tua palavra, para que aqueles que, ó Deus, se encontram no lamaçal do pecado, possam ser resgatados pela Tua palavra, e possam, ó Deus, assim, pertencer, ó Deus, ao Teu reino. Obrigado por tudo, porque essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Os amados podem ser. Amados, nós temos aqui um texto importante da palavra de Deus, né, que fala exatamente sobre um período muito complicado, né, que é o período do cativeiro, né, do povo hebreu. Eles eram cativos, né, estavam numa situação muito complicada, dependiam, né, da ajuda e dependiam também ali de todo um sistema que não era do seu conhecimento, dependiam de um reino, né, que não era o seu, dependiam de um povo que não era o seu. Daí, nesse contexto, nós encontramos aqui a Neemias, né? Neemias, que era um copeiro do rei Artaxerxes, né? E ele vivia, né, em uma situação muito difícil. Neemias, ele vivia angustiado. Diz o texto aí no primeiro capítulo de Neemias, né, a história de Neemias, filho de Acalias, que era do mês de Casleu, no 20º ano. Ele estava no castelo de Susa, e chegou meu irmão Anani com alguns homens de Judá, e eu lhes perguntei como iam os judeus, né? O resto que sobreviveram do exílio. Então já estava numa situação difícil, né? Porque o povo no exílio já não estava privado de muitas coisas que, quando o país está livre, né, eles não tinham. Então o povo tinha toda a sua estrutura jurídica, toda a sua estrutura social, o povo tinha ali o seu rei, né? Então, a partir do exílio, o povo ficou praticamente sem nada.
povo foi levado cativo, o povo ficou escravo, havia uma dificuldade de recursos e o povo estava desanimado em todos os sentidos, né? O povo de Israel não tinha esperança, o povo de Israel não sabia o que fazer, não tinham pão, não tinham abrigo, não tinham esperança, o povo completamente sem rumo, né? E não enxergavam no curto prazo nenhuma esperança para isso. Estava uma situação muito difícil, né? E Neemias, então, ele ouve, né, do seu irmão Hanani, né, a respeito dos judeus. Ele ouve a seguinte resposta: o resto que sobrou do exílio vive lá na província em grande miséria e humilhação. Em grande miséria e humilhação, né? Então o povo, além de ser privado dos seus recursos, ainda era humilhado pelos inimigos à volta. Israel não tinha forças, não tinha mais um exército constituído, porque foram derrotados, viviam das migalhas dos outros reinos, viviam privados da adoração a Deus, e a autoestima do povo era baixíssima. O povo não conseguia enxergar, né, um rumo, um norte, para que eles pudessem se levantar e conseguir, né, seguir adiante. Então, quando Neemias ouviu aquilo, houve uma grande tristeza no seu coração. Ele, como copeiro do rei, era uma pessoa muito chegada, ele era uma pessoa de grande estima, né, do rei. E quando o rei começou a notar que ele andava muito triste e cambaleando pelos cantos, falou assim: Neemias, eu nunca te vi triste, você está doente? Você está passando por algum problema de saúde? Você está enfrentando alguma dificuldade? Estou sentindo você tão abalado, tão triste, nunca o vi assim. E é interessante, irmãos, que aí verdadeiramente nós notamos quando existe o homem que confia os seus caminhos ao Senhor, né? Porque sabemos que Deus vai fazer todo o resto. Neemias, antes de dar qualquer resposta, Neemias ele vai procurar a Deus em oração, para que Deus possa dar a resposta que ele precisa. Então, uma das primeiras lições que nós temos a aprender com Neemias. Neemias, ele é um homem que busca a Deus em oração, para que Deus lhe dê a resposta que ele precisa dar ao rei e a resposta que ele precisa dar ao povo. Neemias ele estava muito preocupado, porque ele via que o seu povo não tinha esperança, o povo estava desanimado, o povo não conseguia enxergar uma saída para aquela situação. Um povo cativo, um povo sem liberdade, um povo sem recursos, um povo vivendo na miséria, na humilhação. E Neemias muito preocupado. Ele ali como copeiro do rei, ele tinha todas as mordomias, ele podia usufruir de toda aquela infraestrutura do rei, porém, sabendo que os seus irmãos, os seus compatriotas, viviam na penúria, viviam na miséria. Isso o tocou intimamente. A primeira lição que nós temos com Neemias é que no nosso coração ele deve sentir o mesmo desejo que Neemias sentiu ao saber que quando nós temos um irmão que se afastou dos caminhos do Senhor, que está nessa vida de miséria e de humilhação, nós devemos nos compadecer dele. É a mesma situação. Neemias ele se compadeceu. Aqui nós temos um contexto social, mas havia também um contexto teológico, um contexto espiritual. Porque ao Neemias se compadecer, ele não só se compadeceu da situação em que o povo vivia socialmente, mas também da sua condição espiritual. Ele sabia que o povo precisava também da graça de Deus. E assim como foi dito pelo pastor aqui, agora, na abertura do nosso culto de hoje, né? Nós devemos sentir essa necessidade de Neemias, essa necessidade, essa preocupação em saber que o povo está vivendo na miséria espiritual. O povo está deixando de ser humilhado por Satanás. O povo está deixando de ser humilhado pelas coisas que Satanás tem proposto a eles. Satanás ele é ardiloso, ele mostra algo muito bonito para nós e depois ele vai lá e nos joga no lamaçal do pecado. Ele vai lá e nos joga numa situação de sarjeta, nos joga no esgoto, né? Satanás nos joga numa situação de desânimo e nos faz olhar para trás
e enxergar que fomos derrotados exatamente porque não vigiamos. A primeira lição que nós tiramos de Neemias é que realmente nós precisamos nos compadecer. Neemias, ele ficou muito triste, ele ficou abalado com aquilo. Quando ele ouviu aquela notícia de que o povo vivia naquela situação, o seu coração entristeceu. Esse deve ser o nosso sentimento, né? Corações tristes quando sabemos que uma pessoa se desviou dos caminhos do Senhor, ou saber que as pessoas estão aí preferindo os prazeres do mundo ao invés de estar na casa do Senhor. Nosso coração deve se entristecer, assim como aconteceu com ele também, porque demonstra que ele está com o seu coração voltado para a causa do Senhor. Neemias, ele vai lá então e fala com o rei. Aí no versículo 4 ele diz assim: ouvindo as notícias, sentei-me a chorar. Eu fiquei de luto durante dias, jejuei e orei diante de Deus do céu. E eu falei: ah, Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que mantens a aliança e a benevolência com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Que teus ouvidos estejam atentos e os olhos abertos para escutar a oração que este teu servo hoje pronuncia diante de ti. Dia e noite fico orando em favor dos israelitas, teus servos, confessando os pecados que nós, os israelitas, cometemos contra ti. Sim, também eu e a família de meu pai pecamos. Agimos realmente mal contra ti, não observando os mandamentos, as leis e as normas que transmitisse ao teu servo Moisés. Notamos aqui, irmãos, um ponto importante da vida de Neemias, que é reconhecer o seu pecado, reconhecer o seu erro. Ele sabia que a condição do povo de Israel era fruto da sua desobediência, era fruto do seu coração que voltou para outros deuses, que voltou para outros prazeres que não fosse o prazer de se deleitar no Senhor. Neemias, ele reconhece isso. E uma das características mais importantes do verdadeiro cristão é reconhecer que está errado, é reconhecer que está em pecado e voltar os seus pensamentos a Deus e buscar a misericórdia do Senhor, para que o Senhor possa nos perdoar e possa assim nos dar a resposta que tanto precisamos. Neemias, ele se humilha na presença do Senhor para que o Senhor lhe possa dar a resposta que ele precisa e para que ele possa de fato chegar na presença do Rei. Neemias não é desafiado. O povo não tinha nenhuma referência. Neemias e Esdras, eles eram contemporâneos, eles viveram no mesmo período, né? Um período muito conturbado. Esdras, como um escriba, né? Era desafiado, né? A manter o ânimo do povo. Mas com a chegada de Neemias, aquele ânimo ele foi redobrado, para que assim pudesse haver realmente ímpeto para o propósito que Deus colocou no coração de Neemias, que era reconstruir os muros de Jerusalém. Por isso que Neemias é conhecido como o grande construtor, né? Porque foi aquele usado por Deus para reconstruir as muralhas de Jerusalém. As muralhas de Jerusalém foram reconstruídas pelo propósito de Neemias. Você já imaginou, irmãos? Um povo cativo, um povo sem esperança, e de repente Deus vai lá e levanta aquele homem, aquele líder, com o seu coração cheio de tristeza, mas ao mesmo tempo de esperança e alegria, em ter que levar a palavra do Senhor e a esperança àquele povo. A Bíblia nos diz que eram dias tão difíceis e se levantaram tantos adversários contra os israelitas e contra Neemias, que eles tinham uma colher de pedreiro na mão e uma espada na outra. Porque ao mesmo tempo que eles estavam aqui arrumando lá o muro, os inimigos os atacavam e eles tinham que deixar a colher de pedreiro e começar a guerrear. Tamanha a aflição que era esse povo. Esse povo vivia, né? Eles viviam em constante vigília. Eles viviam, né, os atalaias, os sentinelas, eles viviam em constante alerta. E ao mesmo tempo em que eram vigias, em que eram guardas, eram pedreiros. Eles tinham que estar ali ajudando. E era um povo miserável, porque eles não tinham recursos, eles não tinham nada. Mas até aí, Deus trabalhou em tudo. Neemias, antes de abrir a boca para falar qualquer coisa, quando ele recebeu a notícia do seu irmão, que o povo vivia em miséria e humilhação, ele vai buscar a presença do Senhor, e o Senhor depois prepara o seu coração para que ele vá na presença do rei.
E o rei, ele nota, antes de ele chegar e conversar qualquer coisa com o rei nota o desespero e nota o desânimo no rosto de Neemias. Então Deus já preparando para que Neemias pudesse ter um argumento para chegar junto ao rei. E ele vai, se apresenta ao rei. O rei nota que não é o Neemias que ele conhece, não é aquele homem cheio de ideias, aquele homem brilhante, aquele homem que está acostumado, né, a todo aquele procedimento do palácio, né, e todo aquele protocolo. Percebe que existe ânimo naquele homem, porque alguma coisa existe de estranho no seu coração. Ele estava abalado emocionalmente, espiritualmente, porque o povo estava desanimado, o povo estava triste. Mas ele clama a Deus: Senhor, me levanta, para que eu possa ser a sua boca, para que eu possa ser um instrumento seu, para que esse povo possa despertar. No nosso coração deve haver o mesmo sentimento que havia no coração de Neemias. Cada um de nós devemos ter no nosso coração o sentimento da reconstrução da vida espiritual de cada um de nós e da reconstrução da vida espiritual dos nossos irmãos em Cristo. A responsabilidade da vida espiritual, não só nossa, mas também dos nossos irmãos, ela recai sobre os nossos ombros. Nós precisamos ficar atentos a isso. Se Neemias falasse assim: eles estão lá no exílio e eu estou aqui, o máximo que eu posso fazer é de vez em quando conversar com o rei e mandar para o rei lá, pedir ao rei que mande um pouco de mantimento, que mande um pouco de remédio, ou que mande talvez alguns soldados para de vez em quando fazer uma patrulha lá e voltar. Mas ele não foi egoísta, ele não pensou nele ficar no conforto do palácio do rei e saber da notícia que os seus irmãos, os seus compatriotas viviam naquela situação de humilhação. Quando alguém vive na situação de pecado, quando alguém vive na situação de humilhação, porque Satanás impõe essa condição, nós não devemos nos acomodar e achar que porque estamos aqui no palácio, porque estamos nos alimentando da palavra, porque estamos aqui de certa forma confortáveis, não, deixa lá que o Senhor vai prover aquilo lá para eles. Não, nós temos que ser como Neemias, precisamos ter um despertamento como Neemias. Eu achei muito interessante quando foi feita essa proposta para a Escola Bíblica de Férias esse ano, né, e quando nós começamos a trabalhar em cima disso com a questão de Neemias, né, eu vim trabalhando nesse texto, né, exatamente lembrando da época em que nós éramos embaixadores do rei, e que existia um lema muito bonito dos embaixadores, né, que dizia assim: construindo meninos para não remendar homens. Né? A sociedade hoje está cheia de remendos, né? Homens remendados, homens quebrados e que precisam ser remendados, porque não foram construídos, foram pegos os pedaços, né? E a gente sabe que tudo aquilo que é remendo não é igual ao novo, né? O próprio Jesus nos ensinou: adianta você pegar lá uma roupa bonita e pegar um remendo velho e costurar nela, não adianta nada, não faz sentido nenhum, né? Novo é novo, velho é velho, e consertado é consertado. Você sabe que as coisas que são, quando quebra alguma coisa você manda consertar, nunca fica igual, né? Ou pode ser que fique melhor de como era antes, ou fique, geralmente é pior, 99% dos casos fica pior, né? Não fica melhor. E nós precisamos, né, ter esse despertamento, né? A reconstrução da nossa vida espiritual, da mesma forma como a reconstrução dos alicerces da nossa igreja, a reconstrução dos alicerces da igreja de Cristo, a reconstrução dos alicerces da igreja primitiva. Se nós olharmos para os nossos irmãos antepassados, aqueles que foram os grandes precursores da igreja, nós podemos notar que existia uma simbiose muito grande entre eles. Eles compartilhavam tudo entre si, mesmo que no início houve muita confusão, porque eles não souberam administrar muito bem isso, mas havia o mais importante entre todos, um consenso de que se eles não estivessem ligados em amor, nada disso valeria. Nada disso valeria. Nós precisamos estar ligados no amor de Cristo. Nós precisamos ter esse desejo que Neemias teve no seu coração, de estar junto com o nosso povo e reconstruir a vida espiritual
espiritual, não só a nossa, mas também reconstruir os alicerces da igreja, reconstruir os alicerces daquilo que Deus preparou para nós, que é uma igreja santa, a igreja que é separada, a igreja que é diferente do mundo. Estão querendo trazer o mundo para dentro da igreja e não a igreja se espalhar para o mundo. Os conceitos mundanos estão enraizando de certa forma na igreja e a gente fica preocupado, nós ficamos olhando o que acontece à nossa volta e nós nos preocupamos exatamente porque sabemos que estamos seguindo um mundo que é tão perigoso que talvez não tenha mais volta. Nós temos visto o homossexualismo se infiltrando dentro da igreja, ao ponto em que a igreja, se levantar e alguma pessoa homossexual, se ela estiver sentada no nosso meio e se sentir ofendida, ela pode processar a igreja. O pastor ou o irmão que estiver comentando alguma coisa pode sofrer um processo, e a igreja pode até ser fechada por conta da sua postura, que eles consideram uma postura preconceituosa, homofóbica, como assim eles declaram. Porque hoje o que importa é o que a sociedade diz, não o que a Bíblia diz. O casamento não é mais importante. O relacionamento entre um homem e uma mulher não é mais valorizado. A família não é mais prioridade. As leis estabelecidas por Deus não fazem mais sentido. Eles olham para a palavra de Deus e falam assim, isso é coisa de 5.000, 6.000 anos atrás. Isso não se aplica mais. O mundo mudou. E com essa astúcia, Satanás tem tentado emplacar a sua artimanha de querer nos mostrar que o mundo é outro, o mundo é diferente, não tem mais espaço para a igreja de Cristo como nós a conhecemos. O mundo não tem mais espaço para a igreja que fala que o homem não pode se relacionar com o homem ou que uma mulher não pode se relacionar com uma mulher. A igreja ela não pode mais ditar as regras da sociedade, porque a sociedade mudou. A sociedade é mais instruída. A sociedade ela avançou. O homem conquistou direitos, o homem conquistou e avançou em várias áreas, na medicina, na ciência, na tecnologia. O homem chegou até a Lua, alguns duvidam, né? Mas chegou até a Lua. O homem avançou em várias áreas do conhecimento, mas a única área do conhecimento que o homem ficou parado no tempo foi a questão da sua moral. E eles alegam que isso é culpa da igreja, porque a igreja tem atrasado o homem nos seus pensamentos. Mas é exatamente isso que tem preservado o mundo. Isso é quem tem preservado o mundo, que é a doutrina e a palavra do Senhor. Senão talvez já teríamos sido consumidos como Sodoma e Gomorra, se não fosse a misericórdia de Cristo. Creio eu que hoje Sodoma e Gomorra seriam cidades, não digo santas, mas que ficariam em uma situação muito mais confortável que a nossa. E não havia santidade em Sodoma e Gomorra, senão se tivesse somente um santo ali seria poupado, né? Mas eu creio que pela nossa condição estamos piores do que eles. E ainda assim temos tido a misericórdia do Senhor. Mas precisamos ter um despertamento. Neemias, quando ele sentiu que o povo ele estava angustiado, ele conversa com o rei. E ele clama ao rei para que o rei lhe dê permissão para que ele vá até Jerusalém, para que ele possa reconstruir os muros de Jerusalém. Ele vai, conversa com o rei, mas antes disso ele já veio conversar com Deus, porque Deus já estava trabalhando em tudo. E o rei lhe concede permissão, o rei lhe dá uma comitiva, o rei também lhe dá uma guarda pessoal para que ele faça a sua segurança. E Neemias também consegue além de um salvo-conduto, para que ele possa passar por todas as terras que vão até Jerusalém. Ele estava ali na região da Síria, da Babilônia, aquela região hoje do atual Iraque, do atual Síria, né? Era toda a expansão do reino, né? Então ele precisava passar por diversas terras, e com isso ele conseguiu um aval do rei para que ele pudesse passar por todas essas terras, né? E com isso chegar ao seu objetivo, e não só essa salvo-conduta para chegar até essa terra de Jerusalém,
mas também ele consegue uma autorização do rei para que o rei lhe forneça madeira para que ele possa reconstruir os muros. O rei lhe concede essa permissão: olha, você também tem essa autorização para que o responsável pela floresta ele possa lhe conceder a madeira necessária para a reconstrução dos muros. Foi algo, irmãos, extraordinário. Os muros de Jerusalém foram reconstruídos em 52 dias. Foi um feito extraordinário. Neemias e os seus compatriotas eram motivo de chacota. Vocês nunca vão conseguir fazer isso. Você está tudo destruído, está tudo pilhado. Isso é uma nação de ninguém, é uma nação de zeros à esquerda. Isso aí não vai dar em mais nada. O povo estava lá na fome, na miséria, e quando Deus levantou Neemias, também levantou o ânimo daquele povo. Neemias, ele foi um homem de visão, porque tudo ele fazia em oração. Antes de falar qualquer coisa, quando ele chegou em Jerusalém, a primeira coisa que ele fez, ele saiu à noite com a comitiva, ele pegou somente lá a sua montaria e ele começou a circundar todo o perímetro que envolvia a antiga muralha. E ele não falou nada, ele só fez o quê? Durante 3 dias ele ficou analisando: olha, está vendo esse ponto aqui? Ele precisa ser reformado. Está vendo aquele ponto ali? Olha, precisa ser restaurado. Está vendo esse ponto aqui? O que seria melhor nós fazermos aqui para ganhar tempo? Porque eu vejo que aqui é uma situação muito fácil para o inimigo nos atacar, se nós não estivermos preparados. Neemias, ele foi e planejou tudo antes. Ele foi lá e colocou na situação: Senhor, o senhor está vendo aqui, ó, eu fiz uma análise de todo o muro e o senhor viu que não é fácil. Mas eu agora coloco na presença do Senhor. O Senhor me dê sabedoria e condições para que eu possa reerguer esses muros e para que os nossos inimigos possam ser envergonhados e o Senhor não possa ser engrandecido. Porque ali que estava em jogo não era só a honra do povo de Israel, mas o que estava em jogo também era a glória do próprio Deus. E Deus honrou a Neemias. É por isso que aqui, nesse versículo de número 8, o povo começa a se alegrar porque os muros haviam sido reerguidos. E eles dizem que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. O povo estava alegre, o povo estava feliz. Neemias fez tudo em oração e buscou: olha, se você tem muito, não seja egoísta. Vamos lá, vamos ajudar aquele que não tem nada. Nós precisamos reconstruir tudo. Nós precisamos reconstruir a nossa sociedade. Nós precisamos reconstruir o nosso povo. Nós vemos na mesma situação de Neemias a situação do nosso povo e da igreja de Cristo. Nós precisamos reerguer os muros, precisamos reerguer as muralhas, os alicerces da igreja de Cristo. A igreja precisa ser reerguida nos seus pilares, nos seus propósitos. A igreja não pode deixar se vencer pelo mundo. A igreja não pode deixar que a influência do mundo seja maior do que a influência de Cristo na vida das pessoas. Nós não podemos permitir que o mundo dite as regras, mas sim que Cristo ele dite as regras, porque o mundo foi criado por Ele e para Ele, e não o mundo foi criado por si mesmo e para o seu próprio fim, para o seu próprio propósito. Ao analisarmos a vida de Neemias, nós percebemos que aqui havia um homem encorajador, um homem cheio de propósitos, um homem que amava a Deus e amava o seu povo. Aqui ele cumpria o resumo dos mandamentos que Cristo disse aos seus discípulos: amarás a teu Deus de todo o teu coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma, e teu próximo como a ti mesmo. Ele amava a Deus e amava o teu próximo, amava o teu povo. Como eu disse aos irmãos, ele poderia ter ficado muito bem no conforto do palácio, só ouvindo a miséria do seu povo através dos relatos daqueles que passavam pelos palácios e pelos templos. Mas ele resolveu agir. E nós, como servos de Deus, devemos agir. É o nosso papel, é o nosso dever. Reerguer os alicerces, reerguer as muralhas, reerguer tudo aquilo que foi ensinado por Cristo. Porque o mundo está ensinando uma filosofia que não é a nossa. O mundo está ensinando algo que não é nosso. Está querendo impor não só aqueles que já estão no mundo, mas também aqueles que estão em Cristo. Nós não podemos aceitar isso. Devemos ter a mesma coragem que teve Neemias. Com a Bíblia
com a Bíblia na mão, né, e a coragem na outra, para desafiar realmente as potestades e as portas do inferno. Que a Bíblia diz o quê? Que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja de Cristo. E isso precisa ser uma verdade para nós. Neemias, ele foi vitorioso, porque primeiro ele colocou tudo em oração. Ele fez um planejamento. Os seus inimigos, quando ele estava ali terminando de construir uma parte da muralha, ele sofria uma investida, mas Deus dava a vitória. Você já imaginou que é trabalhar um dia inteiro? A gente sabe que quem trabalha nessa área da construção civil é uma área difícil. E mesmo hoje, com todos os recursos, é uma área muito difícil de se trabalhar, envolve muito esforço físico. Imagina naquela época que aquelas pedras, a madeira, tudo era feito de forma realmente braçal. Não existia nenhum tipo de mecanismo hidráulico, mecânico, que pudesse auxiliá-los. E depois de um dia tão estafante de trabalho, você de repente recebe uma investida do inimigo, o inimigo vai lá e tenta destruir tudo aquilo que você construiu, e você larga a sua colher de pedreiro ali para você pegar a sua espada e começar a lutar. E ainda sair vitorioso. Não foi fácil, mas eles foram honrados. Ninguém imaginava que em 52 dias aqueles muros pudessem ser reerguidos. Deus, ele levantou o ânimo daquele povo de uma maneira tão grande, depois que foi levantado Neemias para ajudar aquele povo, que o povo se surpreendeu. E por isso que o povo disse que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando o Senhor está alegre conosco, nós estamos fortes. É um motivo de alegria para nós, porque quando Deus sente que o trabalho está sendo recompensado, quando Deus nos olha e verifica que cada um de nós estamos produzindo para o reino dos céus, e Ele sente alegria naquilo que fazemos, nós nos sentimos mais fortes. E aquele povo, ele pôde ser honrado. Neemias, ele foi honrado nos seus tempos. Neemias, ele é um homem que, depois dos seus feitos, ainda durante muito tempo, né, se dizia a respeito desse grande homem que abriu mão do conforto, abriu mão de tudo aquilo que ele tinha no palácio para voltar para a miséria do seu povo e correr atrás daquilo que é importante para o seu povo, reerguer os alicerces daquilo que era a autoestima do povo, que era a muralha. Com a muralha, irmãos, o povo se sentiu mais seguro, o povo voltou a ter vontade de trabalhar, o povo não tinha vontade de trabalhar, o povo não estava plantando, o povo não tinha vontade de tecer os seus tecidos, o povo não tinha desejo de cunhar as suas moedas, de construir os seus metais. O povo não tinha ânimo para nada, o povo estava na miséria e na humilhação. Se alguém encontrava um israelita, o povo falava: isso é um coitado, esse povo aí não vale nada, isso aí está jogado às traças, isso aí vai estar fadado à extinção. Você já imaginou que é você olhar e saber que um povo está fadado ao esquecimento? A igreja de Cristo, ela tem que prevalecer. Nós não podemos deixar que a igreja de Cristo ela desapareça, porque ela não vai desaparecer, porque esse poder não está em nós, está em Cristo, mas Ele passa esse poder a nós para que nós possamos seguir adiante. Mas é preciso de nós uma disposição, assim como houve a disposição de Neemias, de arregaçar as mangas. Neemias não foi aquele que só ficava assinando lá os protocolos do rei, lá bonitinho, lá no conforto do palácio, não. Ele foi lá e arregaçou as mangas, ele fez um planejamento, ele orava a Deus: Senhor, vou aqui apresentar na sua presença, é isso, 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 que está o desejo do meu coração, o Senhor está de acordo com isso? Então me dá a resposta que eu vou correr atrás. E ele ia lá correr atrás, era vitorioso. Ele ia lá, ele arregaçava as mangas e corria, ele fazia, ele estava ali do lado do povo, ele estava animando. Imagino eu que quando o povo estava lá construindo alguma coisa, de repente caiu um pedaço do muro, não tem problema não, caiu um pedaço, a gente vai levantar um pedaço maior do que esse e vamos colocar ele no lugar. Nós fomos atacados, destruiu esse pedaço, nós vamos construir ele mais rápido, reconstruir mais rápido do que nós fizemos da primeira vez. É um homem que sempre dava ânimo, é um homem que sempre dava estímulo. E depois, quando ele se reuniu com Esdras, o escriba, o sacerdote escriba ali, e eles começaram a louvar ao Senhor, e o povo começou a sentir a alegria. O povo começou a notar que voltou a esperança. E Neemias, ele começou depois se os irmãos tiverem tempo lá em casa,
Leiam esse texto com atenção, leiam o livro de Neemias, que é pequeno, tá? Os irmãos vão notar depois que Neemias, são somente 11 capítulos. Neemias, depois ele vai lá no finalzinho, ele ainda reestrutura todo o planejamento do povo, né? Ele aconselha o povo a não se misturar mais, né? não ficar casando mais, fazer aqueles casamentos mistos. Olha, isso aí está trazendo destruição, porque você vai lá, casa com um homem, casa com uma mulher que não é da vontade do Senhor, aí o que acontece? Aí depois fica o jugo desigual, né? Então espere um pouco, vamos fazer as coisas direito, vai buscar a presença do Senhor. Fala a respeito das pessoas estranhas que estavam envolvidas no meio, fala, vamos fazer um censo aqui, autorizado por Deus, para nós percebermos aqui quanto tem de homem, de mulher, qual é a função de cada um. Vamos reorganizar o povo. Neemias, ele passou a ser o governador do seu povo. Ele passou a ser um estadista, um homem que se preocupou em organizar o seu povo, para que o seu povo pudesse começar a viver bem e viver na presença do Senhor. E nessa manhã todos nós somos convidados a ter um despertamento assim como teve Neemias. Somos despertados a sair do conforto do nosso palácio, arregaçarmos as mangas e irmos atrás daquilo que o Senhor confiou a nós, que é reerguer os alicerces da palavra de Deus. Não permitir que o mundo dite as regras, mas que a palavra de Deus possa prevalecer sobre as regras do mundo. Porque se o Senhor nos diz que aquilo é pecado e que é errado, nós devemos combater, nós devemos insistir. E assim como Neemias, né, nós devemos estar preparados sempre em oração, porque tudo que ele fazia ele colocava em oração, ele planejava. Então, quando nós formos conversar com alguém no nosso trabalho, com alguém que está à nossa volta, vamos fazer um planejamento. Senhor, nos dê uma estratégia para que nós possamos chegar junto àquela pessoa. Como que eu posso chegar na vida daquela pessoa? O Senhor me abre a mente, me dê condições para que eu possa, de alguma forma, me achegar àquela pessoa e que a tua palavra possa ser transmitida e que aquela pessoa ela possa sentir o desejo de te conhecer. Neemias é um grande exemplo para nós, um exemplo de vida dedicada à oração e ao propósito da palavra de Deus, uma vida de despreendimento, uma vida cheia de propósitos para o reino dos céus. Por isso que o povo o admirava. Muitos estudiosos contradizem a respeito do livro de Neemias, até mesmo com relação à sua autoria. Alguns até colocam ele como uma continuação segundo Esdras, né? Segundo alguns historiadores. Mas o fato é que o personagem ele existiu e ele deixou um exemplo. Deixou um exemplo de garra, de perseverança e que você pode mudar. Ele sozinho conseguiu animar o povo através da ajuda de Deus, porque houve aquilo que é importante em cada um de nós, que somos verdadeiros adoradores de Cristo: o sentimento de amor pelo próximo. Quando você sente o amor a Deus e o amor ao próximo, você é incomodado de alguma forma a fazer algo. Neemias se sentiu incomodado, porque ele amava a Deus acima de todas as coisas e amava o seu povo como amava ele mesmo. E ele não aceitou aquela situação do seu povo. Ele falou assim: Senhor, eu não permito, eu não aceito que o meu povo viva nessa situação. Que todo mundo que chega aqui no palácio use o meu povo como chacota, use o meu povo como algo desprezível. Eu não posso aceitar isso. Se o Senhor disse que o nosso povo é o povo escolhido, então esse vai ser o povo escolhido de Deus. Hoje, talvez existam muitas similaridades com o povo de Israel e com o povo de Deus, né? Os cristãos, né? Principalmente nós, os evangélicos, por assim dizer, né? A mídia, principalmente, gosta de empurrar muito a sociedade contra os evangélicos, né? A mídia gosta de insinuar situações contra os evangélicos, né? Nos rotula de atrasados, de moralistas, de extremistas de direita, aqueles que impedem a sociedade de dar um passo à frente, porque tem os pensamentos antigos.
pensamentos que não vão de encontro com o pensamento moderno. Mas nós sabemos dos resultados do pensamento moderno. Está aí a AIDS, está aí uma série de doenças sexualmente transmissíveis, está aí vidas destruídas pelo alcoolismo, pela prostituição, pela violência, pelas drogas. O mundo foi permitindo. Países como os europeus, que andaram permitindo o uso legal de entorpecentes e tudo mais, agora está vendo a sua sociedade se afundar. A Espanha, mais de 56% dos seus jovens não têm ocupação por conta da crise econômica, o alto índice de desemprego. É o que acontece. Uma sociedade que não tem Cristo no seu coração, ela não tem a quem buscar. Eles vão se entregar às drogas. Sabe o que está acontecendo? Um estudo feito recentemente, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, não há esperança para o jovem europeu. Eles não se sentem encorajados a fazer nada, porque eles não têm esperança no futuro. Eles não têm esperança, porque basearam a sua vida no consumo, agora não tem mais dinheiro para consumir, basearam a sua vida no status social. Nós temos carros, nós temos automóveis, nós temos bens, nós temos tudo aquilo que nos cerca na nossa volta, nós temos o conforto do nosso salário, e eles confiaram a sua vida a esses bens. Abandonaram as igrejas viraram danceterias, viraram cassinos, viraram bingos. É o que aconteceu com a realidade da igreja na Europa. E agora eles não têm para onde ir, nem ao menos buscar algum lugar. Estão completamente desnorteados, estão completamente sem rumo. E é tudo que Satanás articulou e planejou, porque o jovem é o futuro da sociedade, e é no qual as crianças de hoje vão se espelhar para o futuro. E a criança se espelha no jovem que está viciado no álcool, na droga, que está envolvido com a prostituição, e não consegue dar nenhuma referência às crianças que existem hoje. Aí, possivelmente, teremos uma próxima geração mais conturbada do que essa que vive hoje. Não há referências, não há um norte, não há um rumo. É por isso que precisamos de grandes exemplos, como o que aconteceu com Neemias, porque isso nos encoraja, nos mostra que existem pessoas separadas por Deus e que estão mostrando o caminho que se deve seguir, e que existe um caminho correto a seguir, e que nós devemos ser encorajados a ser como Neemias também, não só nos espelharmos, mas sermos Neemias, seguirmos o seu exemplo de que é preciso mudar, é preciso ser encorajado e é preciso encorajar as pessoas a mudar. Sabemos que não é fácil. Reconstruir algo é difícil. Construir é fácil, né? Porque você sabe que está saindo a partir do novo, existe toda aquela esperança. Mas depois que você perde, é destruído algo, você cai em desânimo, né? Eu vejo quando nós estamos com as crianças lá no departamento infantil, eles começam a construir aqueles bloquinhos, aí chegam lá e o pessoal quer sem querer, né? Mas não é. Ele vai lá e dá um tapinha assim, derruba todos os bloquinhos. Aí o outro fica todo desanimado, vou ter que fazer tudo de novo, né? Quando ele está construindo, ele está animado. Mas quando alguém bate nele e tudo aquilo, aí fica dizendo, tudo de novo, aí vai lá, começa. Tem uns que são até animados e vai reconstruir com mais anos, outros deixam ali, vai embora e vai fazer outra coisa, né? Mas é muito mais difícil reconstruir. Nós estamos sendo conclamados a fazer isso, né? A reconstruir os alicerces, a mudar o pensamento que o mundo tem a respeito de Cristo, a respeito da igreja, porque a igreja de Cristo é ela quem deve dar o rumo e o norte à sociedade, e não a sociedade dar o norte e o rumo à igreja de Cristo. Nós devemos mostrar que aquilo que Cristo ensinou é o que deve ser uma referência ao mundo, e não o contrário, porque é isso que tem preservado o mundo de ser ainda pior do que ele é hoje. São os fundamentos baseados na palavra de Deus. Que Deus possa nos despertar, para que realmente nós possamos fazer das palavras
de Neemias, as nossas palavras. A alegria do Senhor é a nossa força. Que realmente isso possa ser uma verdade da nossa vida. Que realmente nós possamos ser encorajados e que possa haver um despertamento em cada um de nós, a começar em nós, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, a reerguer os alicerces, a reerguer os muros de Jerusalém, para que assim a nossa igreja possa ser uma igreja forte. Como o pastor mesmo disse, nós deveríamos ter aqui pelo menos 70 ou 80 pessoas. Então nós precisamos começar aqui, pela prata da casa. Nós devemos despertar os nossos, nós devemos conclamar os nossos a buscar onde verdadeiramente está o seu coração. Neemias, o seu coração, ele não estava lá no palácio, nos banquetes reais. O coração dele estava com o seu povo lá em Jerusalém. Eu creio que toda vez que ele comia um grande banquete, ele imaginava assim: meu Deus, como eu gostaria que os meus compatriotas lá em Jerusalém tivessem o mesmo banquete que eu estou tendo aqui. Ou talvez quando ele fosse repousar a sua cabeça, ali no seu travesseiro, ele imaginasse: meu Deus, como eu gostaria que os meus compatriotas tivessem o mesmo conforto que eu estou tendo aqui nesses aposentos reais. O desejo de que o próximo tenha algo igual ao que ele tem, ou até mesmo melhor. Então, o nosso desejo nessa manhã é que os nossos irmãos em Cristo estivessem aqui como nós estamos nessa manhã, ouvindo a sua palavra e nos alimentando dela e nos fortificando com a palavra. Agora nós vamos participar da Santa Ceia. O nosso desejo, o desejo do nosso coração deveria ser: como eu gostaria que o meu irmão em Cristo estivesse aqui ao meu lado, para que nós pudéssemos participar do pão e participar do vinho, celebrando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que se entregou por nós. É um momento tão especial que vai ser compartilhado por poucas pessoas. Como nós gostaríamos que todos estivessem aqui compartilhando disso nessa manhã. Esse deve ser o desejo do nosso coração, para que da próxima vez, quando formos participar da Santa Ceia em setembro, nós possamos ver esses bancos aqui cheios, que o nosso coração foi como o de Neemias, o desejo dos nossos irmãos estarem participando. O que eu posso fazer, Senhor? Me dá uma estratégia para que na próxima Santa Ceia os irmãos possam estar aqui ao meu lado, compartilhando comigo desse momento tão especial, que é compartilhar e celebrar o corpo de Cristo, o seu sangue derramado na cruz do Calvário, para que eu possa me relembrar que esse sacrifício ele não foi vão, que esse desejo possa realmente ficar enraizado no nosso coração, que nós realmente possamos restabelecer os alicerces da Igreja de Cristo,